E aí, irmãos, a gente tem a delação do Vorcado, que vai ferver. Vai ferver Brasília, tá? Então, ele já foi transferido, o Vorcado já foi transferido para a sede da Polícia Federal. E o povo está apavorado. Então, veja bem, se estendeu por mais 60 dias a CPMI do INSS, e eles vão linkar ainda o Vorcado ao INSS. Então, olha lá, ó. Delação de Vorcado cria guerra de versões e pode mudar o rumo das eleições. A eventual delação do dono do Banco Master criou uma guerra de versões e apoiadores do presidente e o ex-presidente. Os dois lados diluem sobre quem será mais atingido e sairá mais ferido das revelações do banqueiro sobre fraudes bancárias e compra de apoio de político. O presidente Lula disse nessa quinta-feira que a delação é o ovo da serpente para Bolsonaro e Roberto Campos Neto. O grupo de Bolsonaro aponta o dedo para ministros e políticos do PT, principalmente os da Bahia. Na avaliação de líderes partidários, uma colaboração de Vorcado deve ser acompanhada da de outros, como fundador da REAG, João Carlos Mansur, criando um ambiente de turbulência exatamente no início da campanha eleitoral. Nem um lado será poupado, nem o Supremo Tribunal Federal. A dúvida é quem sairá mais ferido desse processo que passa a República limpo, diz um líder político. Em Brasília, as especulações já começam antes mesmo do acordo ser fechado. O impacto no cenário eleitoral, a depender do que for revelado, o cenário eleitoral pode sofrer mudanças imprevistas, beneficiar um dos lados que lidera a pesquisa de Lula e Flávio Bolsonaro, ou mesmo abrir caminho para alguém que possa dizer na campanha que não tinha nenhum envolvimento com os esquemas do banqueiro. Então, agora, irmãos, tá aí. Mas tem um vídeo, eu quero mostrar esse vídeo para vocês, que o DNA, presta atenção nesse vídeo, irmãos, que eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Né? E ele tem uma história que precisa ser contada à sociedade brasileira. Né? O gênese, o início, o alicerce do Banco Master começa na Bahia, quando o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, era governador e o líder do governo, o Jacques Wagner, era secretário. Se vendeu uma estatal que tratava de cesta básica de alimentos para funcionários, olha onde é que começou uma estatal baiana, para um dos sócios do banco, atualmente do Banco Master, que é o Augusto Lima, uma operação de 15 milhões de reais. E ato contínuo, o Augusto vende 50% dessa operação por 30 milhões. É um negócio da China. Manteve 50% do controle da operação. E o governo do estado da Bahia tornou essa operação um negócio, um toque de Midas, uma mina de ouro, porque transformou alimentos em consignado, inclusive com a possibilidade de que todo o conjunto de servidores baianos, né, pudesse ingressar nesse sistema. Ao longo do tempo, essa margem de consignado, que era 30%, chegou até 75%. E o negócio que começa desta forma, eu diria, inopinada, diferente, na Bahia, se espalha pelo Brasil. O modelo
passa a ser implementado em diversos municípios brasileiros, em diversos estados. E isso gerou o início do Banco Master. E essa amizade, essa admiração mútua era tão sólida que, algum tempo depois, por um pedido do PT da Bahia, um ministro medíocre que quebrou o Brasil, alguém que não tem nenhuma capacidade de gerir finanças públicas, basta ver o que ocorreu em 14 e 15, a maior recessão da história do Brasil. Esse ministro medíocre, mas petista, ganha um emprego de R$1 milhão nesse banco, por mês. Um banco de terceira linha. Eu desconheço no mercado financeiro um banco de primeira linha que contrata um lobista por R$1 milhão por mês. E um ex-ministro do STF, também apelido do PT da Bahia, ganha uma consultoria de R$350 mil por mês. Mais adiante, nós flagramos o presidente da República, o senhor Lula, reunido com o diretor de políticas monetárias do Banco Central, ou seja, uma área que não tem nenhuma afinidade com a ação dos bancos, né, que trata justamente da questão de juros, de câmbio, de inflação. O senhor Galípolo, que vem a ser hoje o presidente do Banco Central, numa reunião fora de agenda, sem conhecimento do presidente do Banco Central na época, o senhor Roberto Campos, com o presidente da República, com o ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Rui Costa, que por coincidência era o cidadão que propiciou a origem desse banco lá atrás, e o senhor Vorcaro e o lobista contratado, o senhor Mantega. Então, veja bem, o Mantega ganhando R$1 milhão por mês do Banco Master. Tiveram uma reunião com o Lula e com o Galípolo antes de assumir o Banco Central. Então, muita coisa precisa ser explicada, muita coisa precisa ser esclarecida. Essa relação incestuosa, promíscua, no mínimo curiosa, né, do governo do PT com o Banco Master. E o mais engraçado, né, os discursos que nós estamos assistindo agora do Lula, dizendo que nunca antes na história do país, me parece assim uma espécie de bordão, um banco foi liquidado ou investigado. Ele tem uma amnésia, uma memória seletiva extraordinária. O que nunca aconteceu antes na história do país foi esse nível de promiscuidade que eu acredito que a CPMI deverá se debruçar e investigar. Então, veja, irmãos, tem o DNA do governo, tem o DNA do Nine, tem o DNA de todo mundo. Até o filho do Cássio Nunes tem 14 milhões, tem um contrato de 14 milhões. O senhor Hugo Mota, o cunhado dele, tem um empréstimo de 22 milhões, quer dizer, eles usavam o banco para arrecadar dinheiro e fundos para investimentos, que está fora do... E a delação vai começar, irmãos. E essa delação, ela pode fazer com que o presidente da República desista da sua candidatura. Então, as pessoas, elas não têm noção. Infelizmente, as pessoas estão fechadas nas suas bolhas. Estão fechadas nas suas bolhas, né? Ligados aí no futebol, em tantas coisas, as pessoas não conseguem enxergar nada do que está acontecendo. Vocês que me acompanham aqui, né, eu tenho dito isso desde novembro do ano passado, que o PT cai, que a mesma história que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu no Brasil. O Trump foi tirado, o Biden foi colocado e levou a dívida americana para 38 trilhões de dólares, uma dívida que ficou impagável. O Biden saiu, o Trump voltou,
e está tentando colocar em ordem, colocando o mundo em crise para se sobressair sobre a crise, mas o tiro está saindo pela culatra. Quando o Trump perdeu, o Capitólio foi invadido e fizeram aquilo dali um monte de processos contra Donald Trump. No Brasil, Bolsonaro perdeu, o Lula entrou, invadiram o Congresso, só que a única coisa diferente aqui, eles utilizaram a invasão fake news para gerar um crime da mais alta mentira da nação brasileira. Quando você vê as verdadeiras imagens de 8 de janeiro, você vai ver que os patriotas não estavam quebrando nada e proibindo as pessoas de quebrar as coisas, porque tinha gente infiltrada para gerar o caos, e essas pessoas infiltradas para gerar o caos levou uma multidão de inocentes para a cadeia e condenação que está lá até hoje. E, através de todo esse pseudo-minuta do golpe, tornaram o ex-presidente inelegível. Mas é as mesmas coisas que estão acontecendo, irmãos, porque muita coisa está se quebrando, se destruindo, e vai vir um grupo poderoso e comprar tudo que não vale nada a preço de banana. O irmão Antônio está dizendo que a invasão foi fake news. Foi programada, tinha gente lá dentro, já antes de começar a quebradeira, já tinha gente lá dentro, nas verdadeiras filmagens. Você vê que já tinha pessoas lá dentro quebrando as coisas e preparado para quebrar. É por isso que todas as câmeras de filmagens foram apagadas. O Flávio Dino fez o favor de apagar tudo. Então, você vê claramente, irmãos, que estava tudo programado, como aconteceu na invasão do Capitólio americano. Foi a mesma história aconteceu no Brasil. E o que vai acontecer agora? Que o Brasil está com uma dívida de 10 trilhões de reais, todas as estatais no vermelho, todas as estatais no vermelho,